O chão de mármore da propriedade Valentino brilhava como lágrimas congeladas sob o sol da tarde, e eu estava de joelhos a esfregá-lo pela terceira vez naquela semana. As minhas mãos estavam em carne viva, vermelhas e rachadas devido aos produtos de limpeza industriais que a senhora Caruso insistia que usássemos, nada menos que perfeição para a casa do senhor Valentino. O cheiro químico queimava as minhas narinas, misturando-se com um leve aroma de couro importado dos móveis e algo mais escuro, mais caro, que eu não conseguia identificar. Dinheiro antigo, poder, perigo. Eu era invisível ali, apenas mais um par de mãos para polir a superfície imaculada de um mundo ao qual eu nunca pertenci. O meu estômago roncou. Eu tinha pulado o café da manhã novamente para enviar dinheiro para minha mãe na Filadélfia. Os tratamentos contra o cancro estavam a esgotar as poucas economias que nos restavam, e os meus dois empregos mal cobriam os medicamentos dela. O cargo de empregada doméstica na propriedade Valentino pagava melhor do que qualquer outro que eu pudesse encontrar com a minha falta de instrução, mas significava dias de 16 horas e um corpo que doía em lugares que eu nem sabia que podiam doer. Menina, a voz aguda da senhora Caruso cortou os meus pensamentos como uma faca. O escritório do patrão. Ele entornou o vinho no tapete persa. Trate disso imediatamente. O meu coração caiu no estômago. O escritório do patrão. Eu trabalhava ali há 3 meses e tinha conseguido evitar ficar sozinha numa sala com Dante Valentino. Eu o tinha visto, é claro. Impossível não ver. Ele movia-se pela casa como uma tempestade sombria, sempre cercado por homens internos caros com armas escondidas sob os casacos. Eu tinha aprendido a me tornar menor, mais silenciosa, praticamente desaparecendo nas paredes quando ele passava. Mas eu tinha notado algumas coisas. A maneira como todos baixavam a voz para sussurros quando ele entrava numa sala. Como até a senhora Caruso, que governava a equipe doméstica com mão de ferro, ficava diferente e nervosa na presença dele. As reuniões tarde da noite no escritório dele, onde vozes elevadas e o som de algo pesado batendo no chão me faziam trabalhar mais rápido, esfregar com mais força, rezar para nunca ser notada. Agora, menina, antes que escureça. Reuni os meus materiais com as mãos trêmulas e segui pelo labirinto de corredores. A casa era uma fortaleza disfarçada de mansão. Contei pelo menos 12 câmaras de segurança nas áreas que eu tinha permissão para limpar. E sempre havia homens posicionados em vários pontos, falando em italiano, que eu não entendia, com os olhos frios e avaliadores. A porta do escritório estava ligeiramente entreaberta. Bati suavemente, os meus nós dos dedos mal fazendo barulho contra a madeira pesada. Entre. A voz dele era como fumo, escura, suave e, de alguma forma, sufocante. Empurrei a porta, mantendo os olhos baixos, e imediatamente senti o cheiro. O aroma rico e inebriante de uma colônia cara misturado com fumo de cigarro e aquele mesmo cheiro de couro que permeava toda a casa. E vinho. Vinho tinto manchando os padrões intricados do que provavelmente era um tapete que valia mais do que toda a minha vida. Desculpe incomodá-lo, senhor Valentino. A senhora Caruso enviou-me para ver se estava tudo bem quando eu estivesse a falar consigo. A minha respiração parou lentamente. Levantei os olhos do tapete manchado para o homem sentado atrás da enorme secretária de mogno. Dante Valentino era mais jovem do que eu esperava para alguém que inspirava tanto medo. Talvez 32, 33 anos no máximo. O seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado. O seu queixo era afiado o suficiente para cortar vidro. E os seus olhos, meu Deus, os seus olhos eram da cor de uísque envelhecido, ardendo com uma intensidade que fez a minha pele arrepiar-se de consciência. Ele usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços marcados com tinta, que eu não conseguia distinguir a essa distância. Ele era bonito da mesma forma que uma arma carregada é bonita, inegavelmente atraente e absolutamente letal. Qual é o teu nome? Ele recostou-se na cadeira, aqueles olhos cor de uísque a estudar-me com uma atenção que me fez querer sair a correr da sala. Arya, senhor, Arya Mitchell. Há quanto tempo trabalhas na minha casa? Arya Mitchell. 3 meses, senhor. A minha voz saiu pouco acima de um sussurro. Apertei os produtos de limpeza com mais força, como se eles pudessem, de alguma forma, proteger-me. 3 meses, ele repetiu lentamente, saboreando cada sílaba. E só agora é que reparei em si. Isso é interessante. Algo no seu tom de voz fez o meu coração acelerar com um medo que eu não conseguia identificar.
Observei-o levantar-se e contornar a secretária com a graciosidade fluida de um predador. Ele era alto, muito mais alto do que eu, e à medida que se aproximava, senti todo o impacto da sua presença. O poder emanava dele em ondas. Este era um homem que dava ordens que as pessoas cumpriam até a morte. Este era um homem que possuía tudo o que via, incluindo, aparentemente, a mim durante o meu emprego. O tapete, senhor, devo dizer, Ária, por que trabalhas em 2 empregos? Ele parou a poucos metros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver as linhas finas ao redor dos seus olhos, a pequena cicatriz perto da sobrancelha esquerda. A minha boca ficou seca. Como é que... Eu sei tudo o que acontece na minha casa. Tudo sobre todos que entram nela. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-me como se eu fosse um quebra-cabeças que ele pretendia resolver. A sua mãe está doente. Cancro em estágio 3. Os tratamentos não são cobertos pelo seguro. Você está afogado em dívidas, trabalhando até a morte para salvar uma mulher que talvez tenha 6 meses de vida. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Ouvir isso dito de forma tão direta, tão clínica, fez com que a realidade me atingisse como uma onda. Preciso deste emprego, Sr. Valentino. Por favor, vou trabalhar mais. Não vou reclamar das horas. Relaxe. A palavra era uma ordem, não um conforto. Não estou a despedir-te. Estou simplesmente curioso. És diferente dos outros, mais calado. Tentas realmente desaparecer. Um sorriso fantasmagórico tocou os seus lábios. Acho isso revigorante. Não sabia o que dizer, então não disse nada. Em vez disso, ajoelhei-me e comecei a trabalhar na mancha de vinho, concentrando toda a minha atenção na tarefa. As minhas mãos tremiam enquanto aplicava a solução, esfregando cuidadosamente em círculos, como me tinham ensinado. Senti que ele me observava. Senti o peso do seu olhar como um toque físico na nuca, deslizando pela minha espinha. O escritório estava muito silencioso. Nenhum som do resto da casa penetrava ali. Estávamos sozinhos, verdadeiramente sozinhos. E essa constatação fez a minha respiração ficar mais curta. Tens mãos delicadas. A voz dele veio diretamente de trás de mim. E eu quase pulei. Demasiado delicadas para este tipo de trabalho. São fortes o suficiente, senhor. Continuei a esfregar, mantendo os olhos no tapete, no vinho que estava lentamente a sair das fibras caras. São mesmo? Ouvi-o a mover-se e, em seguida, ele estava agachado ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor que emanava do seu corpo. Ele estendeu a mão e, antes que eu pudesse afastar-me, os seus dedos agarraram o meu pulso. O seu toque era firme, autoritário, ardente contra a minha pele. Estas mãos contam a história de alguém que trabalha demasiado por muito pouco. Alguém que se esqueceu de como é ser cuidado. Tentei afastar-me, mas o seu aperto apertou-se o suficiente para me manter no lugar. Não era doloroso, mas absolutamente inflexível. Senhor Valentino, por favor. Dante, o seu polegar roçou a parte interna do meu pulso sobre o meu pulso acelerado. Quando estivermos a sós, você vai chamar-me Dante. Isso não é apropriado. Eu decido o que é apropriado na minha casa. Piccolola, você entende? Havia firmeza por trás do tom suave. Uma promessa de consequências se eu discutisse. Acenei com a cabeça sem confiar na minha voz. Boa, menina. Ele soltou o meu pulso e eu imediatamente senti falta do calor do seu toque. Um pensamento que me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa que tivesse acontecido. Termina o tapete e depois vem para a cozinha. Vou garantir que comes alguma coisa antes de desmaiares no meu chão de mármore. Eu estou bem. Aquilo não foi um pedido. Ele levantou-se e voltou para a sua secretária, efetivamente dispensando-me, mas ao mesmo tempo deixando claro que eu não estava livre para sair. Voltei ao meu trabalho com as mãos trêmulas, hiperconsciente da sua presença contínua, da forma como ele ocasionalmente levantava os olhos dos papéis que estavam a rever para me observar. Todos os nervos do meu corpo gritavam para eu ter cuidado, para me lembrar que tipo de homem ele era, do que ele era capaz. Mas havia algo mais também. Algo quente e perigoso se desenrolando no meu peito. A maneira como ele me tocou, a preocupação na sua voz quando mencionou comida. Ninguém se importava se eu comia há meses. Eu estava tão cansada de ser invisível, de ser nada mais do que um fantasma assombrando as margens da vida das outras pessoas. E Dante Valentino me viu. Realmente me viu. Esse deveria ter sido o meu primeiro aviso.
Terminei de limpar o tapete, juntei os meus materiais e levantei-me com as pernas bambas. Dante estava ao telefone falando em italiano rápido, que soava como música e ameaça ao mesmo tempo. Ele apontou para a porta sem olhar para mim, e eu fugi, com o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir no meu peito. A senhora Caruso estava à espera no corredor, com os seus olhos perspicazes a avaliar-me. Por que demorou tanto? A mancha era difícil de remover. O senhor Valentino pediu que fizesse a sua pausa para o almoço agora na cozinha. Os seus lábios formaram uma linha fina de desaprovação. Não se atreva e não tenha ideias acima da sua posição, menina. Homens como ele não notam meninas como você por motivos inocentes. As suas palavras seguiram-me pelo corredor como uma maldição. Eu sabia que ela estava certa. Eu tinha ouvido histórias sobre homens poderosos e as mulheres que trabalhavam para eles. Histórias que nunca terminavam bem para as mulheres. Mas eu precisava deste emprego, precisava do dinheiro. Então eu iria para a cozinha, comeria qualquer comida que ele tivesse preparado para mim. E depois voltaria a ser invisível. Esse era o plano. A cozinha estava vazia, exceto por Antônio, motorista pessoal e guarda-costas de Dante, que acenou para mim de seu lugar junto à janela. Na ilha de mármore estava um prato coberto ainda quente e um copo de sumo de laranja fresco. Aproximei-me com cuidado, como se pudesse morder-me. Frango marsala, legumes assados, pão fresco. Só o cheiro fez o meu estômago apertar de fome. Comi mecanicamente, demasiado consciente da presença vigilante de Antônio, demasiado confusa com esta atenção repentina. Por que Dante Valentino se importaria se a sua empregada comia? Por que ele notaria a minha presença quando poderia ter qualquer pessoa, qualquer mulher que quisesse? Eu estava quase terminando quando ouvi passos. Dante entrou na cozinha, com o telefone ainda encostado no ouvido, e todo o meu corpo ficou rígido. Ele terminou a ligação, colocou o telefone no bolso e encostou-se no balcão à minha frente. Melhor? Acenei com a cabeça, incapaz de formar palavras. Ótimo. Vais começar a comer refeições regulares. Não vou deixar os meus funcionários desmaiarem por desnutrição. Ele cruzou os braços. O movimento esticou a camisa sobre o peito. A partir de agora, vais almoçar aqui. O Antônio vai garantir que te alimentas adequadamente. Senhor Valentino, Dante, isso não é necessário. Sei que é necessário na minha própria casa. O tom dele não admitia discussão. Estás muito magra, muito pálida. Vais ficar doente e então não serás útil para ninguém, muito menos para a tua mãe. A menção à mamã fez a minha garganta apertar. Eu posso cuidar de mim mesma. Podes? Ele se afastou do balcão e cruzou até mim em 3 longos passos antes que eu pudesse reagir. A mão dele estava sob o meu queixo, inclinando o meu rosto para o dele. O toque dele foi surpreendentemente gentil. Mas havia também posse nele. Propriedade. Quando foi a última vez que alguém cuidou de ti, Piccolola? Quando foi a última vez que te deixaste vulnerável o suficiente para precisar de alguém? Eu não preciso. Todos precisam de alguém. O seu polegar roçou o meu lábio inferior e uma descarga elétrica percorreu todo o meu corpo. A questão é se és corajosa o suficiente para aceitar ajuda quando ela é oferecida. Eu deveria ter me afastado, deveria ter me lembrado do meu lugar, lembrado do perigo. Mas eu estava tão cansada, tão sozinha, e a maneira como ele olhava para mim, como se eu fosse importante, como se eu fosse algo precioso, em vez de descartável, era inebriante. Por que estás a ser gentil comigo? As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Algo brilhou nos seus olhos, algo sombrio e possessivo que deveria ter me aterrorizado, porque agora és minha para proteger. Só que ainda não sabes disso. Antes que eu pudesse processar essa afirmação, antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, o telemóvel dele tocou. Ele atendeu em italiano com uma expressão severa. E assim, o momento foi interrompido. Ele deu um passo para trás, já concentrado em qualquer crise que exigisse a sua atenção. E eu fui dispensada com um gesto. Eu praticamente corri da cozinha, minha mente a mil, mente a proteger. O que isso significava? Homens como Dante Valentino não protegiam pessoas. Eles as usavam, descartavam, destruíam quando não eram mais úteis. Mas mesmo enquanto tentava me convencer dessa verdade, não conseguia esquecer o calor da sua mão no meu rosto.
a intensidade nos seus olhos quando ele olhou para mim. Passei o resto do dia em uma névoa, assustando-me com sombras, esperando que ele aparecesse a cada esquina, mas não o vi novamente. Não o vi naquela noite quando finalmente me arrastei para casa, para o meu pequeno apartamento, nem na manhã seguinte, quando voltei para o meu turno. Foi só 3 dias depois, quando eu estava a limpar um dos banheiros de hóspedes, que a senhora Caruso me encontrou. O senhor Valentino quer vê-la no escritório dele, imediatamente. O meu estômago revirou. Eu fiz algo errado? Ela apenas balançou a cabeça com uma expressão indecifrável. Vá! Não o deixe esperando. Voltei por aqueles corredores intermináveis, com o coração batendo forte a cada passo. A porta do escritório dele estava fechada desta vez. Bati. Ouvi a voz dele me dizer para entrar e entrei no que parecia ser uma cova de leões. Dante estava de pé junto à janela, iluminado pelo sol do fim da tarde. Não se virou quando entrei, apenas continuou a olhar para os seus jardins perfeitamente cuidados. Feche a porta. Eu fechei. O clique suave soou como um prego mortal. Tranque-a. A minha mão congelou na maçaneta. Senhor, tranque a porta. Área. Cada palavra foi pronunciada com precisão, não deixando margem para discussão. Com os dedos trêmulos, virei a fechadura. O som ecoou no silêncio repentino e percebi com clareza cristalina que acabara de me prender numa sala com o homem mais perigoso que já conhecera. Dante finalmente virou-se para mim e o olhar nos seus olhos fez minha respiração parar. Era fome, crua, mal contida, absolutamente possessiva. Vem cá. Eu não conseguia me mover. Todos os meus instintos gritavam para eu correr, mas não havia para onde ir. Ele atravessou a distância entre nós em segundos. E então as suas mãos estavam no meu rosto, inclinando-o para o dele, e a sua boca estava esmagando a minha num beijo que roubou o pouco ar que eu tinha nos pulmões. Eu deveria tê-lo empurrado, deveria ter gritado, lutado, feito qualquer coisa, exceto o que realmente fiz, que foi derreter-me nele como se tivesse esperado toda a minha vida por esse momento. O seu beijo era exigente, possessivo, reivindicando-me com uma intensidade que fez os meus joelhos fraquejarem. O seu braço envolveu a minha cintura, puxando-me contra o seu corpo musculoso, e eu suspirei contra a sua boca. Ele aproveitou-se imediatamente, a sua língua entrando para me provar, para explorar cada canto da minha boca como se estivesse a memorizá-la. Eu já tinha sido beijada antes. Encontros desajeitados e esquecíveis com rapazes que não sabiam o que estavam a fazer. Isto não era assim. Este era um homem que sabia exatamente como fazer uma mulher esquecer o próprio nome. Quando ele finalmente se afastou, eu estava tonta, desorientada, com os lábios inchados e o coração a bater como se tivesse corrido uma maratona. Assim está melhor, murmurou ele, o polegar a traçar o meu lábio inferior novamente naquele gesto que estava a se tornar familiar. Eu queria fazer isso desde a primeira vez que te vi de joelhos no meu corredor. Isso é errado, consegui sussurrar, mesmo quando o meu corpo me traiu, inclinando-se para o seu toque. Você é meu patrão. Eu posso perder o meu emprego. Não vais perder nada. A voz dele era firme, absoluta. Na verdade, muito pelo contrário. Vou dar-te tudo o que precisas, Picolola. A começar por isto. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um envelope e colocou-o nas minhas mãos. Abri-o com dedos trêmulos e quase o deixei cair quando vi o que havia dentro. Dinheiro. Milhares de dólares em dinheiro. O que é isto? A minha voz saiu estrangulada. O tratamento da tua mãe, a terapia experimental que os médicos dela mencionaram, mas disseram que era muito cara. Está tudo arranjado. Ela começa na próxima semana. Ele disse isso com tanta naturalidade, como se estivesse a falar sobre o tempo, e não a alterar fundamentalmente a trajetória da minha vida. As lágrimas turvaram a minha visão. Não posso aceitar isto. É demais. Sim, podes, e vais aceitar. As mãos dele emolduraram o meu rosto, forçando-me a olhar para ele. Compreendes o que estou a oferecer-te, Arya? Estou a oferecer-te esperança, um futuro. Tudo o que tens de fazer é deixar-me cuidar de ti. Por quê? A pergunta saiu da minha garganta. Por que farias isso por alguém como eu? Nem sequer me conheces. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Mas eu conheço-te. Mandei investigar-te desde o dia em que entraste pela minha porta. Sei que o teu pai abandonou a tua família quando tinhas 12 anos.
Sei que foste para lares adotivos depois que a tua mãe não teve mais condições de te manter. Sei que perdeste a bolsa de estudos quando ela adoeceu e tiveste que abandonar a escola para cuidar dela. Sei de tudo, Picolola. Cada cicatriz, cada luta, cada momento de dor que te transformou na mulher que está diante de mim. A invasão da minha privacidade deveria ter me indignado. Em vez disso, tudo o que senti foi uma estranha sensação de alívio. Ele conhecia as piores partes de mim, os pedaços partidos, e ainda assim continuava ali. Continuava a olhar para mim como se eu fosse algo valioso. Isso é loucura. Respirei. Mal me conheces e estás a oferecer-te para pagar o tratamento da minha mãe. O que queres em troca? O seu sorriso foi lento, predatório. És inteligente o suficiente para saber que nada na vida é de graça, especialmente vindo de homens como eu. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto, deixando um rasto de fogo. Eu quero-te, Arya, na minha cama, na minha vida, minha em todos os sentidos que importam. O quarto inclinou-se. Queres que eu seja o quê? A tua amante? Não, a palavra foi incisiva, definitiva. Uma amante é temporária, descartável. O que quero de ti é muito mais permanente. Ele inclinou-se, os seus lábios roçando a concha da minha orelha, e eu senti as suas palavras mais do que as ouvi. Quero que me pertenças completamente. O teu corpo, o teu tempo, a tua lealdade. Em troca, dar-te-ei tudo. A tua mãe terá os melhores cuidados que o dinheiro pode comprar. Nunca mais terás de esfregar outro chão ou desgastar-te até a exaustão para tentar sobreviver. Viverás aqui comigo e não te faltará nada. A minha mente estava a girar. Isto não podia ser real. Homens como Dante Valentino não faziam ofertas como esta a mulheres como eu. Isto é loucura. Podes ter qualquer pessoa, modelos, atrizes, mulheres do teu mundo. Não as quero. A sua voz tornou-se dura, possessiva. Eu quero-te. Eu quero-te desde que te vi encolhida no meu corredor, tentando desesperadamente ficar invisível. Sabes como isso é raro? Todos querem algo de mim. Todos veem o poder, o dinheiro, o medo que eu inspiro, menos tu. Ele recuou para me olhar, seus olhos cor de uísque ardentes. Tu só querias sobreviver. Não fizeste esquemas, não manipulaste, não te jogaste em cima de mim. Tu eras real, e eu vou ficar contigo. Preciso de tempo para pensar. Não. A mão dele deslizou para a minha nuca, segurando-me no lugar. A tua mãe começa o tratamento na próxima semana. Isso dá-te até domingo para decidir. Ou aceitas a minha oferta e mudas-te para a ala leste na segunda-feira de manhã, ou vais embora e eu nunca mais te incomodo. Mas entende isto, Arya. Se fores embora, vais te afastar de tudo. O tratamento, o dinheiro, isto. Ele beijou-me novamente, mais devagar desta vez, mas não menos devastador. Tudo isso desaparece. Era um ultimato disfarçado de escolha. Aceitar os seus termos ou ver a minha mãe morrer, sabendo que eu poderia tê-la salvado. Isso não é justo, sussurrei contra os seus lábios. A vida raramente é, Piccolola, mas estou a oferecer-te uma saída, uma maneira de salvá-la e a ti mesma. Tudo o que tens de fazer é confiar em mim, confiar nele, confiar num chefe da máfia que lidava com violência e crime, que me oferecia uma gaiola dourada em troca da minha liberdade. Era loucura, imprudência, perigo. Mas quando pensava na mamã, nela definhando naquela cama de hospital, na forma como sorria mesmo sabendo que estava em agonia, quando pensava em ter o poder de a salvar, que escolha eu realmente tinha? Preciso de garantias, ouvi-me dizer. Preciso de saber que ela será cuidada. Não importa o que aconteça entre nós. O orgulho brilhou nos seus olhos. Rapariga esperta. Sim, pedirei aos meus advogados que redijam um contrato. O tratamento da sua mãe continuará independentemente do nosso acordo. Tem a minha palavra. A palavra de um criminoso. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. E imediatamente me arrependi quando vi a sua expressão escurecer. Mas em vez de raiva, ele riu. Um som baixo e perigoso que fez o meu estômago apertar. Sim, exatamente isso. E no meu mundo, Arya, a minha palavra é mais vinculativa do que qualquer documento legal. Quando faço uma promessa, as pessoas sabem que a cumpro. Quando faço uma ameaça, elas sabem que a cumpro. Lembre-se disso. Ele soltou-me e voltou para a sua secretária.
pegando no telemóvel. O Antônio vai levá-la para casa. Arrume o que quiser guardar. Na segunda-feira de manhã, você muda-se. Vamos comprar tudo o que precisar. Espere segunda-feira, mas eu ainda nem decidi. Sim, decidiu. Ele olhou para mim e havia uma certeza absoluta no seu olhar. Decidiste no momento em que pediste garantias em vez de me mandares para o inferno. Agora és minha, Picolola. Só precisas do fim de semana para aceitar isso. Fiquei ali parada, paralisada, enquanto ele fazia uma ligação em italiano rápido. Em poucos minutos, Antônio apareceu na porta com uma expressão cuidadosamente neutra, enquanto Dante lhe dava instruções para me levar para casa. Fui conduzida para fora em poucos dias, minha mente incapaz de processar totalmente o que tinha acabado de acontecer. A viagem até ao meu apartamento foi silenciosa. Antônio não falou, não fez perguntas, apenas conduziu com a eficiência calma de alguém que assistiu Stranger Things. Quando paramos em frente ao meu prédio, um complexo degradado num bairro onde o carro de Dante provavelmente custou mais do que ele, finalmente encontrei minha voz. Ele faz isso com frequência? Faz ofertas como essa aos seus funcionários? Os olhos de Antônio encontraram os meus no espelho retrovisor. O senhor Valentino não explica suas ações para mim, senhorita. Mas nos 10 anos em que trabalho para ele, nunca o vi olhar para ninguém da maneira como olha para si. Seja o que for, é diferente. Diferente. A palavra ecoou na minha mente enquanto subia as escadas para o meu apartamento no terceiro andar. Diferente no bom ou no mau sentido? Diferente no sentido perigoso ou devastador? Passei o fim de semana numa névoa de indecisão e negação. Visitei a mamã no hospital, vi-a lutar para respirar, ouvi-a pedir desculpa por ser um fardo. Quando lhe contei sobre o novo tratamento, sobre o doador anônimo que estava a cobrir os custos, ela chorou de alívio. Não fez perguntas, não se questionou quem seria tão generoso. Apenas segurou a minha mão e disse-me que me amava, que iria aproveitar esta segunda oportunidade. A culpa me atormentava. Ela não sabia o preço do seu milagre. Não sabia que eu estava essencialmente me vendendo para salvá-la. Mas seria realmente me vender se parte de mim queria isso? Se parte de mim estava ao pensar no beijo de Dante, no seu toque, na maneira como ele me olhava como se eu fosse algo precioso. Nas últimas 72 horas, no domingo à noite, arrumei meus poucos pertences em 2 malas. A maioria das minhas roupas estava gasta, desbotada, inadequada para a vida que Dante estava a oferecer. Guardei fotos, alguns livros, as joias da minha mãe, coisas que importavam, coisas que lembravam quem eu era antes de tudo isso. Não dormi naquela noite. A manhã de segunda-feira chegou com uma inevitabilidade brutal. Exatamente às 8 horas, alguém bateu à minha porta. Antônio estava no corredor, com uma expressão cuidadosamente neutra. O senhor Valentino enviou-me para buscá-la, senhorita. Está pronta? Eu estava. Alguém poderia estar pronto para entrar numa vida como essa? Acenei com a cabeça, peguei as minhas malas e segui-o até o carro que nos esperava. A viagem de volta à propriedade pareceu longa e curta demais. As minhas mãos não paravam de tremer. A minha mente continuava a imaginar todos os cenários possíveis, cada um mais assustador que o outro. O carro passou pelos portões, passou pelo posto de segurança e subiu a longa entrada. A casa parecia diferente agora. Não era apenas um local de trabalho, mas uma prisão. Uma bela prisão dourada onde eu acabara de concordar em cumprir a minha pena. A senhora Caruso estava à espera na entrada, com uma expressão azeda. O senhor Valentino está no seu escritório. Ele quer vê-la imediatamente. Os seus pertences serão levados para a ala leste. Segui por aqueles corredores familiares. O meu coração batia tão forte que achei que todos pudessem ouvir. A porta do escritório estava aberta desta vez. Dante estava de pé junto à janela novamente, de costas para mim, mas eu podia sentir que ele estava ciente da minha presença. Feche a porta. Eu o fiz, com a mão a tremer na maçaneta. Venha cá, Ária. Atravessei a sala com pernas que pareciam pertencer a outra pessoa. Quando cheguei perto o suficiente, ele se virou e a expressão em seu rosto me roubou o fôlego. Fome, posse, satisfação. Vieste. Achaste que eu não viria? Eu sabia que virias. Ele estendeu a mão, os dedos deslizando pela minha bochecha até ao pescoço, sentindo o meu pulso acelerado. Porque és inteligente o suficiente para reconhecer uma oportunidade
quando ela se apresenta. E porque, quer queiras admitir ou não, também queres isto. Estou aqui pela minha mãe. Estás aqui por várias razões, Picolola. A tua mãe é uma delas. Isto, ele puxou-me contra si, a outra mão deslizando possessivamente à volta da minha cintura. É outra. Beijou-me novamente, mais devagar desta vez, mais profundamente, demorando-se para explorar e reivindicar. Quando finalmente se afastou, ambos estávamos a respirar com dificuldade. A ala leste foi preparada para ti. A tua própria suíte, quarto, casa de banho, sala de estar, tudo o que podes precisar. Mas entenda uma coisa, Arya. A mão dele apertou a minha cintura. Esses quartos são seus para privacidade, para conforto. Mas as suas noites, essas pertencem a mim. O calor inundou o meu rosto. Preciso de tempo para me adaptar. Você terá. Não sou um monstro, apesar do que você possa pensar. O polegar dele roçou o meu lábio inferior. Posso ser paciente quando devidamente motivado. Mas não se engane, agora você é minha. Todos os homens que a virem saberão disso. Todas as mulheres que olharem para ti compreenderão que estás sob a minha proteção. E qualquer um que tentar tocar no que é meu aprenderá muito rapidamente porque é que as pessoas temem o nome Valentino. A possessividade na sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, causou-me um arrepio na espinha que nada tinha a ver com medo. Devo ver o meu quarto, consegui dizer. O Antônio irá mostrar-te. Acomoda-te. Descansa. Esta noite vamos jantar juntos, só nós. Quero saber tudo sobre ti que os meus investigadores não conseguiram descobrir. Ele soltou-me, afastando-se, e eu imediatamente senti falta do seu calor. E Arya, bem-vinda à casa. Casa. A palavra ecoou zombeteiramente enquanto Antônio me conduzia por mais corredores até a ala leste. A suíte que ele me mostrou era maior do que todo o meu apartamento. Só o quarto caberia 3 dos meus antigos quartos. Tudo era imaculado, elegante, caro, uma gaiola forrada em seda e ouro. As minhas malas pareciam patéticas no meio de todo aquele luxo. O senhor Valentino providenciou para que uma estilista viesse amanhã, disse Antônio da porta. Ela irá ajudá-la com um novo guarda-roupa. Se precisar de alguma coisa antes disso, basta pegar no telefone. A extensão 1 liga para a cozinha. A extensão 2 liga para a segurança. A extensão 3 liga diretamente para o senhor Valentino. Ele deixou-me sozinha na minha bela prisão, e eu afundei-me na beira da enorme cama, imaginando o que tinha acabado de concordar. As horas até o jantar passaram num estranho borrão de ansiedade e aceitação surreal. Explorei a minha nova suíte como uma prisioneira examinando a sua cela. O banheiro com bancadas de mármore e chuveiro que cabia 4 pessoas. O closet que estava vazio, exceto pela minha coleção patética de roupas gastas. A sala de estar com janelas do chão ao teto, com vista para jardins bem cuidados, que provavelmente custam mais para manter do que a hipoteca da maioria das pessoas. Às 18 horas, ouvi uma batida suave. Uma jovem que eu não reconhecia estava no corredor segurando uma bolsa de roupas e uma maleta de maquilhagem. Senhorita Mitchell, sou a Sofia. O senhor Valentino pediu-me para ajudá-la a se preparar para o jantar. Claro que ele pediu, porque aparentemente eu não conseguia mais me vestir sem a intervenção dele. Mas deixei-a entrar porque realmente não tinha nada apropriado para vestir e porque recusar parecia uma batalha que não valia a pena travar no meu primeiro dia. Sofia era eficiente e gentil, conversando sobre coisas sem importância enquanto trabalhava. O vestido que ela tirou da sacola era simples, mas elegante, de seda esmeralda escura que abraçava as minhas curvas e caía logo acima dos joelhos. Ela fez a minha maquilhagem com um toque leve, enrolou o meu cabelo em ondas suaves e recuou com um sorriso de satisfação. Lindo. O senhor Valentino ficará muito satisfeito. Olhei para o meu reflexo e mal me reconheci. Parecia alguém que pertencia a este mundo. Alguém que poderia estar ao lado de um homem como Dante sem parecer ridícula. A ilusão era quase convincente. Sofia conduziu-me pela casa até uma sala de jantar privada que eu nunca tinha limpo antes. Iluminação suave, uma mesa íntima para 2, e Dante parado à janela com um fato preto que provavelmente custou mais do que 1 ano do meu antigo salário. Ele virou-se quando entrei, e a apreciação genuína nos seus olhos fez-me prender a respiração. Belíssima, murmurou ele, aproximando-se de mim e pegando na minha mão. Levou-a aos lábios, sem tirar os olhos dos meus.
O vestido fica-te perfeito. É lindo. Obrigado. As palavras soaram estranhas na minha boca. A agradecer-lhe por me vestir como uma boneca. Ele puxou a minha cadeira, esperou até eu me sentar e então sentou-se à minha frente. Em poucos instantes, os empregados apareceram com vinho e o primeiro prato. Algum tipo de sopa com um cheiro incrível e provavelmente um nome que eu não sabia pronunciar. Conte-me sobre a sua mãe, disse Dante, girando a taça de vinho. Como ela era antes de adoecer? A pergunta me surpreendeu. Eu esperava que ele falasse sobre as suas regras, as suas expectativas, os parâmetros do nosso acordo. Em vez disso, ele queria saber sobre a mamã. Forte, eu disse baixinho, os meus dedos traçando a haste da minha taça de vinho. Ela teve 3 empregos depois que o meu pai nos deixou. Certificava-se de que eu tivesse tudo o que precisava, mesmo quando não tinha nada para si mesma. Ela costumava cantar enquanto cozinhava velhas canções italianas que a avó lhe ensinara. O apartamento sempre cheirava a alho, tomate e amor. Algo brilhou na expressão de Dante, italiana. O nome de solteira dela era Rossi. Os avós dela vieram da Sicília nos anos 20. Tomei um pequeno gole de vinho, o sabor rico explodindo na minha língua. Ela costumava contar-me histórias sobre o velho país, sobre família e lealdade e a importância da honra. Rossi, ele disse o nome pensativamente, da Sicília. Havia uma família Rossi ligada à organização Genevese naquela época. Eles controlavam um bairro no Brooklyn. O meu coração disparou. Não sei nada sobre isso. Talvez a tua mãe também não soubesse. Ou talvez soubesse e tenha optado por proteger-te desse conhecimento. Ele pousou o copo de vinho com um olhar intenso. A vida que levo, Aria, não é algo que escolhi levianamente. O seu legado, sangue. O meu avô construiu este império. O meu pai expandiu, e agora cabe-me a mim protegê-lo e fazê-lo crescer. Alguns nascem na escuridão. Não podemos escolher. Isso deve fazer-me sentir melhor em relação ao que fazes? Não, a sua honestidade surpreendeu-me. Não estou a pedir que aprove o meu negócio. Estou a contar-te a realidade daquilo em que te meteste. Existem regras no meu mundo, códigos que devem ser seguidos, lealdade acima de tudo, família acima de tudo. Agora fazes parte disso, estejas pronta ou não. A sopa foi retirada, substituída pelo que Sofia sussurrou, serve refogado o buco que derreteu na minha língua. Nunca tinha provado nada tão perfeito na minha vida. Tudo nesta refeição, neste momento, parecia um sonho do qual eu poderia acordar a qualquer momento. Quais são as suas regras? Perguntei baixinho. O que espera de mim? Dante recostou-se na cadeira, estudando-me com aqueles olhos ardentes cor de uísque. Honestidade. Honestidade total em todos os momentos. Se algo te incomoda, diz-me. Se alguém te ameaça, diz-me imediatamente. Não esconda as coisas de mim, Arie. Não posso proteger o que não conheço. Proteger-me de quê? O seu maxilar apertou-se. De tudo. Há pessoas que usariam-te para chegar até mim. Famílias rivais, inimigos que fiz nos negócios. Qualquer um que ache que magoar-te magoaria a mim. E eles estariam certos. Ele estendeu a mão sobre a mesa, os dedos dele capturando os meus. Tu és a minha fraqueza agora, Piccolola. No momento em que te conquistei, no momento em que te trouxe para a minha vida, tu te tornaste um alvo. É por isso que terás segurança onde quer que vás. É por isso que preciso de saber onde estás o tempo todo. O medo percorreu-me a espinha. Não tinha pensado nisso. Em estar em perigo, não precisas de pensar nisso. Esse é o meu trabalho. O seu polegar acariciou os meus nós dos dedos. O gesto era de alguma forma reconfortante e possessivo. O teu trabalho é deixar-me cuidar de ti. Confiar que vou manter-te em segurança. Aceitar que a tua vida mudou e que lutar contra isso só vai tornar-te infeliz. E se eu não conseguir aceitar isso, se eu decidir que isto foi um erro, algo perigoso brilhou nos seus olhos. Então teremos um problema. Porque eu falei a sério, Arya. Agora és minha. Eu não devolvo o que me pertence. As palavras deveriam ter me enfurecido. Deveriam ter me feito sair a correr da sala. Mas havia algo no seu tom, na proteção feroz subjacente à possessividade, que me fez ficar no meu lugar. Não sou uma propriedade, disse baixinho. Não, não és.
Ele levou a minha mão aos seus lábios novamente, dando um beijo na minha palma que me fez sentir arrepios por todo o corpo. És muito mais valiosa do que uma propriedade. És minha da maneira que importa, da maneira que me faz querer destruir qualquer um que olhe para ti de forma errada, da maneira que me faz reorganizar todo o meu mundo para te manter segura e feliz. Eu não te possuo, Picolola. Eu te reivindico. Há uma diferença. O jantar continuou com ele a fazer-me perguntas sobre a minha vida, os meus sonhos, as coisas que eu queria antes que as circunstâncias roubassem as minhas escolhas. Ele ouvia com uma intensidade que me fazia sentir que cada palavra era importante, como se eu fosse a única pessoa no seu universo naquele momento. Era inebriante e assustador na mesma medida. Quando a refeição finalmente terminou, ele levantou-se e estendeu-me a mão. Acompanhe-me. Atravessamos a casa até um terraço privado que eu nunca tinha visto antes. O ar da noite estava fresco, trazendo o aroma de jasmim dos jardins abaixo. As luzes da cidade cintilavam à distância, uma lembrança do mundo além destas paredes, o mundo que eu deixei para trás. Dante ficou atrás de mim, com as mãos na minha cintura e o peito quente contra as minhas costas. O que estás a pensar? Que a minha vida era simples ontem? Difícil, mas simples. Agora tudo é complicado. A vida que vale a pena viver geralmente é assim. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Mas já não estás sozinha para navegar por ela. Tens-me a mim. Virei-me nos seus braços, olhando para o seu rosto ao luar. Por que eu, Dante? A sério. Tem de haver mais do que apenas querer alguém que não te perseguisse. A sua expressão mudou, tornando-se quase vulnerável. A minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, cancro como o teu. O meu pai voltou a casar-se num ano. Uma mulher de outra família, uma aliança estratégica. Ela era bonita, ambiciosa, tudo o que uma esposa da máfia deveria ser. Ele cerrou os dentes. Ela também era fria, calculista. Cada sorriso, cada toque, cada palavra era projetada para manipular e subir na escala social. Quando o meu pai morreu, há 5 anos, ela nem fingiu estar de luto. Ela apenas começou a traçar planos para manter a sua posição. Compreendi e lembrei-te da tua verdadeira mãe. Não. Ele segurou o meu rosto com as mãos. Tu me lembraste que ainda existem pessoas reais, que nem tudo se resume a poder e posição. Quando te vi a trabalhar até a exaustão por alguém que amas. Quando te vi a tentar desaparecer em vez de conspirar para chamar a atenção. Vi algo autêntico, algo que queria possuir antes que este mundo o corrompesse. Isso não é romântico, Dante, é controlador. Sim, ele concordou simplesmente, é mesmo. Nunca afirmei ser um bom homem, Arieia. Sou possessivo, controlador e violento quando necessário. Mas sou honesto sobre o que sou. E o que sou é alguém que destruiria o mundo para te manter em segurança. Ele beijou-me então, profundamente e com possessividade, as suas mãos deslizando para o meu cabelo. Eu derreti-me nele, apesar de todos os sinais de alerta a soarem na minha cabeça. O seu beijo era intoxicante, viciante, fazendo-me esquecer por que é que isto era perigoso. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, ele encostou a testa à minha. Vem para a cama comigo. O meu coração disparou. Dante, só para dormir, esclareceu ele, embora a fome nos seus olhos sugerisse que ele queria muito mais. Quero abraçar-te, sentir-te ao meu lado. Nada mais até que estejas pronta. Provavelmente era uma péssima ideia, mas eu estava exausta com o choque emocional do dia, e a ideia de passar a noite sozinha naquela enorme cama vazia na minha suíte parecia insuportável. Está bem, sussurrei. A satisfação brilhou nos seus olhos. Ele pegou na minha mão e levou-me pela casa até a suíte principal. Um espaço que era de alguma forma masculino e elegante, dominado por uma cama enorme que parecia pertencer a um palácio. Ele entregou-me uma das suas camisas para dormir, virou as costas enquanto eu me trocava e depois puxou-me para a cama ao seu lado. Os seus braços envolveram-me imediatamente, puxando as minhas costas contra o seu peito. Eu podia sentir cada músculo rígido do seu corpo, o batimento constante do seu coração, a forma como a sua respiração gradualmente se sincronizava com a minha. Durma, Picolola, murmurou ele contra o meu cabelo. Você está segura aqui, sempre segura comigo. E apesar de tudo, apesar da insanidade da minha situação, do perigo que espreitava nos limites desta nova vida,
do controlo absoluto que ele exercia sobre a minha existência, acreditei nele. Aquilo deveria ter sido o meu segundo aviso. Acordei com o sol a entrar por janelas desconhecidas e uma cama vazia. O pânico apoderou-se de mim por um momento, antes de ouvir água a correr na casa de banho. Dante apareceu momentos depois, vestindo apenas uma toalha enrolada nos quadris. Gotas de água escorriam pelo seu peito e pelas tatuagens intricadas que agora eu podia ver claramente. A tinta contava histórias. Um brasão de família sobre o seu coração, nomes que eu não reconhecia nas suas costelas, imagens religiosas misturadas com símbolos que provavelmente significavam algo no seu mundo. Ele era lindo, assustador e absolutamente mortal. Os seus olhos encontraram os meus, e um sorriso lento curvou os seus lábios. Bom dia, Bicima. Como dormiste? Melhor do que esperava, admiti, sentando-me e puxando os lençóis para cima. A camisa dele tinha subido durante a noite, expondo demais as pernas. Ótimo. Ele foi até o armário, deixando cair a toalha sem vergonha, e eu rapidamente desviei o olhar, com o rosto a arder. O seu riso baixo me disse que ele tinha percebido. Um estilista estará aqui em uma hora. Antônio ficará contigo o tempo todo. Não saias de casa sem me avisar primeiro. Preciso visitar a minha mãe no hospital, como já foi combinado. Irás esta tarde. O Antônio e o Marco irão acompanhar-te. Ele saiu completamente vestido, parecendo em todos os detalhes um poderoso chefe do crime. O hospital foi informado de que a tua mãe está sob a minha proteção. Ela receberá os melhores cuidados disponíveis. Ninguém irá incomodá-la nem a si. Ele atravessou o quarto, inclinou-se e beijou-me profundamente. Tenho negócios para tratar hoje, mas esta noite vamos jantar com alguns associados. Vai conhecê-los. Sorria e deixe-os ver que é minha. Entendeu? Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Boa menina. Ele traçou os meus lábios com o polegar. Vista-se. Toma o pequeno almoço. A Sofia vai ajudar-te em tudo. E Ária. A sua expressão ficou séria. Não tentes fugir, não me testes. Tenho sido paciente porque estás a adaptar-te, mas a minha paciência tem limites. Então ele foi-se embora, deixando-me sozinha no quarto dele com o cheiro da sua colônia e a memória do seu beijo a arder nos meus lábios. O dia passou num turbilhão de atividades. A estilista, Helena, trouxe o que parecia ser uma boutique inteira de roupas. Ela mediu-me, avaliou a minha cor e encheu o armário vazio com roupas que eu nunca teria escolhido para mim. Vestidos elegantes, jeans de grife, blusas de seda, até lingerie que me fazia corar só de olhar. O senhor Valentino tem um gosto excelente, disse ela com aprovação enquanto eu experimentava mais um vestido. Ele quer que tenha o melhor de tudo. Naquela tarde, Antônio levou-me ao hospital com Marco, outro guarda-costas estoico, seguindo-nos num segundo carro. A equipa do hospital tratava-me de forma completamente diferente agora, com uma deferência que beirava o medo. Levaram-me a um quarto privado onde a mamãe estava a descansar, parecendo melhor do que eu havia há meses. Ariem. O rosto dela iluminou-se. Querida, eles me transferiram para este quarto lindo. E o médico disse que vou começar o novo tratamento amanhã. Eles estão muito otimistas. Acham que pode realmente funcionar. Segurei a mão dela, lutando para conter as lágrimas. Estou tão feliz, mamãe. Conte-me sobre o seu doador. Quem é esse anjo que está a salvar a minha vida? Não pude contar a verdade. Não pude explicar que, essencialmente, eu me vendi para salvá-la. Então menti, inventando uma história sobre uma fundação de caridade, um benfeitor anônimo que ajudava famílias necessitadas. Ela acreditou em mim porque queria acreditar, porque aceitar um milagre era mais fácil do que questionar a sua origem. Quando finalmente saí, a culpa pesava no meu peito. Mas ver a esperança nos seus olhos fez com que valesse a pena. Qualquer que fosse o preço que eu tivesse de pagar, ela viveria. Era tudo o que importava. De volta à propriedade, Sofia ajudou-me a preparar-me para o jantar. O vestido que Helena tinha escolhido era deslumbrante. Seda preta que se moldava às minhas curvas, elegante, mas discreto. O meu cabelo estava penteado para cima, a minha maquilhagem impecável. Quando desci as escadas, Dante estava à minha espera no átrio, rodeado pelos seus homens. Ele olhou para cima, e a expressão no seu rosto fez o meu estômago revirar-se. Ele dispensou os outros com um gesto e atravessou a sala até mim com os olhos ardentes.
Vais deixar todos os homens naquela sala com inveja e todas as mulheres com ciúmes. A sua mão pousou possessivamente na minha cintura. Perfeito. O restaurante era claramente propriedade da máfia. Não havia outros clientes. Segurança por toda a parte. Sala privada nos fundos. Dante conduziu-me para dentro com a mão sempre nas minhas costas, marcando-me como sua para que todos vissem. 5 homens estavam sentados à mesa, com as suas mulheres ao lado. Todos os olhos se voltaram para nós quando entramos, avaliando, calculando. Senti-me como um espécime sob um microscópio. Senhores, disse Dante suavemente, esta é a Ari, a minha mulher. Qualquer um que a desrespeitar responderá a mim pessoalmente. A mensagem era clara. Os homens acenaram com a cabeça, as suas expressões cuidadosamente neutras. As suas mulheres olharam para mim com vários graus de curiosidade e pena. Sabiam o que eu era, no que me tinha tornado. Mais uma posse de um homem poderoso, mais um rosto bonito que acabaria por ser substituído. Mas não sabiam toda a história. Não sabiam do acordo, do contrato escrito em desespero e selado com um beijo. Não sabiam que parte de mim estava a começar a querer isso, a começar a desejar a atenção e a proteção de Dante de maneiras que me aterrorizavam. O jantar foi um exercício de sobrevivência. Sorri quando apropriado, falei quando me dirigiram a palavra e tentei ignorar as correntes subjacentes de violência e perigo que ameaçavam cada conversa. Esses homens discutiam território, negócios e problemas que precisavam ser resolvidos. Eufemismos para crimes que eu não queria entender. E durante tudo isso, Dante me manteve perto, com a mão na minha coxa debaixo da mesa, o seu toque possessivo e reconfortante na mesma medida. Era meia-noite quando finalmente voltamos para a propriedade. Eu estava exausta, sobrecarregada, pronta para desmaiar. Mas Dante tinha outros planos. Levou-me para o quarto dele, fechou a porta e puxou-me para os seus braços. Foste perfeita esta noite. Estou orgulhoso de ti. Os elogios não deveriam ter importado, mas importaram. Deus me ajude. Importaram. Beijou-me lentamente, profundamente, as suas mãos percorrendo a seda que cobria o meu corpo. Quando finalmente se afastou, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Fica comigo novamente esta noite, murmurou contra os meus lábios. Deixa-me abraçar-te, deixa-me cuidar de ti. E eu deixei, porque em algum momento nas últimas 48 horas, eu tinha parado de lutar contra o inevitável. Eu era dele agora. Para o bem ou para o mal, eu só não sabia ainda o quanto pior poderia ficar. As 3 semanas seguintes passaram num ritmo estranho de luxo e cativeiro. Os meus dias caíram num padrão. Café da manhã com Dante quando a agenda dele permitia. Visitas a mamã no hospital, onde o tratamento dela estava a mostrar resultados promissores. Tardes a explorar os terrenos da propriedade, com o Antônio a seguir cada um dos meus passos. Noites a preparar-me para qualquer compromisso social que o Dante tivesse planeado. E as noites eram passadas na cama dele, envolvida nos seus braços, o corpo dele curvado protetoramente à minha volta. Ainda não tínhamos cruzado essa linha final. Ele estava a manter a sua palavra de me dar tempo, mas a tensão estava a aumentar. Cada beijo ficava mais profundo, cada toque mais possessivo. Ele era paciente, mas eu podia sentir o seu controlo a esmorecer. Eu estava a aprender sobre o seu mundo através da observação e de perguntas cuidadosas. Os associados que o visitavam não eram apenas empresários. Eram soldados, capitães, subchefes numa estrutura construída sobre violência e lealdade. Os telefones que tocavam a qualquer hora não eram chamadas de telemarketing. Eram emergências que exigiam a sua atenção imediata. O porão que eu não tinha permissão para visitar não era uma adega. Era algo mais sombrio que eu não queria entender. Mas eu também estava a conhecê-lo. A maneira como ele tomava o café, puro, sem açúcar. Como passava a mão pelo cabelo quando estava frustrado. O leve suavizar ao redor dos olhos quando olhava para mim. Os pesadelos que às vezes o acordavam às 3 da manhã, deixando-o tenso e inacessível até que eu o tocasse, lembrando-o de onde ele estava. Ele era um monstro em muitos aspectos, mas também era um homem, complicado e ferido, tentando proteger algo que valorizava da única maneira que sabia, através do controlo e da posse. Numa quinta-feira à noite, exatamente 23 dias depois de me mudar, tudo mudou.
Eu estava na biblioteca, uma sala que descobri durante as minhas explorações e que considerei o meu refúgio. Livros do chão ao teto, uma lareira, cadeiras confortáveis junto à janela. Eu estava a ler quando Dante me encontrou, com uma expressão estranha. Venha comigo, preciso de lhe mostrar uma coisa. Ele levou-me pela casa até ao seu escritório, depois até uma porta que eu nunca tinha reparado, escondida atrás de uma estante falsa. Ela se abriu, revelando uma escada que descia para a escuridão. Dante, o que é? Confia em mim. Ele pegou na minha mão com um aperto firme e levou-me para baixo. A cave era exatamente o que eu temia, um espaço dedicado aos negócios. Eu não queria saber sobre isso, mas ele me conduziu por portas fechadas, passando pela sala onde eu podia ouvir vozes abafadas, até um espaço menor no final do corredor. Lá dentro estava um homem amarrado a uma cadeira, ensanguentado e quebrado. Eu engasguei, recuando instintivamente, mas Dante me segurou com firmeza. Olhe para ele, Ari. Sério, olhe. Forcei-me a concentrar-me para além do sangue e dos hematomas. O reconhecimento atingiu-me como um golpe físico. É o Jake do hospital. Ele trabalhava na contabilidade. Sim, a voz de Dante era fria, controlada. Ele também é o homem que tem roubado o fundo de caridade que paga o tratamento da tua mãe. O homem que planeava falsificar registros e alegar que ela tinha excedido o limite da sua cobertura. O homem que a teria matado ao negar-lhe a medicação. O horror tomou conta de mim. O quê? Conta-lhe. Dante ordenou ao homem. Conta-lhe o que estavas a planear. A voz de Jake saiu quebrada, derrotada. Eu precisava do dinheiro. Dívidas de jogo. Eu ia cortar o tratamento dela. Fazer com que parecesse legítimo. Desculpa. Sinto muito. Senti-me mal. Este homem teria assassinado a minha mãe através de papelada e burocracia. Tudo por dinheiro para alimentar o seu vício. A mão de Dante apertou a minha. Este é o meu mundo, Arya. É isso que eu faço. Protejo o que é meu e elimino ameaças antes que elas possam causar danos. Precisas entender isso. Precisas ver isso. O que vais fazer com ele? A minha voz saiu pouco acima de um sussurro. O que queres que eu faça com ele? Dante virou-me para ficar de frente para ele, os seus olhos procurando os meus. Ele quase matou a tua mãe. Ele traiu a confiança de todos naquele hospital. Como seria a justiça para um homem como este? Era um teste. Eu sabia que era um teste. Ele estava a ver se eu conseguia lidar com a sua realidade. Se eu conseguia aceitar a violência que caracterizava tudo o que ele era. Não quero ver ninguém morrer, disse eu baixinho. Mas não quero que ele se aproxime da minha mãe nunca mais. Não quero que ele tenha o poder de magoar mais ninguém. Algo parecido com a aprovação passou pela expressão de Dante. Resposta sensata, Piccolola, disse ele, virando-se para os homens que estavam de guarda. Certifiquem-se de que ele é preso pelas autoridades legítimas. Forneçam-lhes provas do seu desvio de fundos. Ele passará a próxima década na prisão, e quando sair, estará demasiado velho e abatido para magoar alguém. Ele levou-me de volta para o andar de cima, sem nunca soltar a minha mão. No seu escritório, serviu uísque para nós dois, colocando o copo nos meus dedos trêmulos. Passaste, disse ele suavemente. Aquilo foi um teste. Tudo nesta vida é um teste. Eu precisava saber se você conseguiria lidar com a realidade do que eu faço. Se você conseguiria ver a violência e entender que, às vezes, ela é necessária. Ele sentou-se ao meu lado, com a coxa pressionada contra a minha. Você não recuou. Não exigiu que eu o soltasse. Você viu a situação com clareza e tomou uma decisão racional. Estou orgulhoso de você. Não fique. Bebi o uísque, deixando-o queimar o gosto do medo. Não estou orgulhosa de mim mesma. Eu deveria ter exigido que o soltasses. Deveria ter ficado horrorizada. Mas tudo em que conseguia pensar era na mamã e em como ela esteve perto de morrer por causa da ganância daquele homem. Isso é instinto de sobrevivência. É compreender que o mundo não é preto e branco. Que às vezes os monstros têm rostos respeitáveis e às vezes o diabo protege as pessoas que amas. Ele pegou o copo vazio da minha mão e o colocou de lado. Estás a adaptar-te a esta vida melhor do que eu esperava. É isso que isto é? Adaptação? Ri amargamente. Estou a transformar-me em alguém que não reconheço. Alguém que consegue ficar numa cave com um homem torturado
e discutir calmamente o seu destino. Estás a tornar-te alguém mais forte, alguém que consegue sobreviver no meu mundo. A sua mão segurou o meu rosto, forçando-me a olhar nos seus olhos. E és minha, o que significa que estás protegida, amada. Ninguém jamais te magoará da maneira que aquele homem tentou magoar a tua mãe. Ele beijou-me então e, pela primeira vez, eu retribuí o beijo com a mesma intensidade. Toda a tensão das últimas semanas, todo o medo, desejo e confusão. Tudo se derramou naquele beijo. As mãos dele emaranharam-se no meu cabelo, puxando-me para mais perto. E eu fui de boa vontade, subindo no seu colo, pressionando-me contra ele. Arya. Ele gemeu contra a minha boca. Se não parares agora, não vou conseguir. Então não pares. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Não quero que pares. Os seus olhos brilharam. Tens a certeza? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, não há volta. Serás minha em todos os sentidos. Já sou tua, sussurrei, e percebi que era verdade. Em algum lugar entre as ameaças e a proteção, entre o medo e o desejo, eu tinha me apaixonado por ele. Parei de lutar contra isso há uma semana, talvez mais. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. Ele ficou comigo nos braços, carregando-me pela casa até o quarto dele. Ele me colocou no chão gentilmente, as mãos tremendo levemente enquanto alcançava o zíper do meu vestido. Serei gentil, prometeu ele. Cuidarei de ti. E ele foi. Despiu-me lentamente, reverentemente, como se eu fosse algo precioso. Os seus beijos eram suaves, exploradores, mapeando cada centímetro de pele que ele revelava. Quando ele finalmente me deitou na cama, senti-me valorizada, em vez de possuída. Fazer amor com Dante não foi nada como eu imaginava. Foi intenso, avassalador, uma conquista que foi além do físico. Ele observou o meu rosto o tempo todo, avaliando as minhas reações, ajustando os seus movimentos às minhas respostas quando eu desmoronei nos seus braços, com o seu nome nos meus lábios. Ele seguiu-me momentos depois, enterrando o rosto no meu pescoço e abraçando-me como se nunca fosse me soltar. Depois, envolvida nos seus braços com a minha cabeça no seu peito, senti a magnitude do que acabara de acontecer assentar sobre mim como um peso. Sem arrependimentos, murmurou ele, como se lesse a minha mente. Isto era inevitável desde o momento em que entraste na minha vida. Tão certo disso? Sim. A sua mão acariciou o meu cabelo. Agora és minha, Arya, completamente minha, e nunca te vou deixar ir. A possessividade deveria ter me incomodado. Mas ali deitada, sentindo-me segura, amada e desejada, não consegui me importar. Adormeci nos seus braços, mais feliz do que em muitos anos. Acordei com a cama vazia e o som de vozes irritadas no andar de baixo. Vestindo uma das camisas de Dante, fui até a porta e escutei. Italiano, rápido. Italiano, furioso, pontuado por algo que parecia móveis a bater nas paredes. Algo estava errado. Muito errado. Encontrei Sofia no corredor, com o rosto pálido. Menina Arya, deve ficar no seu quarto. O que está a acontecer? Houve um incidente com uma das famílias. O senhor Valentino está a tratar disso. Antes que eu pudesse perguntar mais, Dante apareceu no topo das escadas, com uma expressão tempestuosa. Havia sangue espalhado pela camisa dele. Não era o sangue dele. Percebi com certeza nauseante. Os olhos dele encontraram os meus e algo na expressão dele fez meu estômago revirar. Arya, venha ao meu escritório agora. Seguiu com as pernas trêmulas. Lá dentro, ele fechou a porta e virou-se para mim, o controlo dele visivelmente se desgastando. Houve uma complicação. A família Baldini declarou vingança contra mim. Algum desentendimento comercial que se agravou. Ele passou a mão pelo cabelo. Eles ameaçaram todos os meus próximos, o que significa que estás em perigo. Que tipo de perigo? Do tipo que mata pessoas. A mão dele pousou nos meus ombros. Vou duplicar a tua segurança. Não sais desta casa sem pelo menos 4 guardas. Não vais a nenhum lugar que eu não tenha aprovado pessoalmente. E se eu disser para correres, tu corres, sem perguntas. Entendeste? O medo percorreu a minha espinha. Dante, não vou deixar que eles toquem em ti, a sua voz ficou dura. Mortal. Vou destruir toda a organização deles antes de deixar que te machuquem. Mas precisas de ser inteligente. Precisas de seguir as minhas regras à risca. Isso é loucura. Talvez eu devesse ir embora.
Ir para algum lugar onde eles não possam me encontrar. Não, a palavra era definitiva. Estás mais segura aqui comigo. Fugir faria de ti um alvo mais fácil. Aqui posso proteger-te. Aqui estás rodeada pelos meus homens, pela minha segurança, pelo meu poder. As suas mãos apertaram os meus ombros. Não vais deixar-me, Arya. Nem agora, nem nunca. A semana seguinte foi um pesadelo de paranoia e tensão. Guardas armados patrulhavam constantemente o terreno. Todas as entregas eram revistadas. Não me era permitido sair de forma alguma. Dante mal dormia, passando as noites ao telefone e em reuniões, orquestrando todas as medidas necessárias para acabar com a ameaça. E então, 8 dias após o início da vingança, Dante veio me encontrar na biblioteca. Sua expressão era estranha, satisfeita, mas também preocupada. Acabou. A família Baldini concordou com os termos. A vingança foi suspensa. Um alívio tomou conta de mim. Graças a Deus. O que mudou? Eu dei a eles algo que eles queriam mais do que o meu sangue. Ele sentou-se ao meu lado, segurando a minha mão. Mas há outra coisa, algo que você precisa saber. A maneira como ele disse isso fez meu estômago se contrair de medo. O quê? Você está grávida? O mundo virou de cabeça para baixo. O quê? Isso é impossível. Estamos juntos há apenas 3 semanas. Eu sei exatamente há quanto tempo. A mão dele pousou na minha barriga, possessiva e gentil. Pedi ao médico para fazer exames quando você reclamou de náuseas ontem. Os resultados chegaram a 1 hora. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Grávida. Eu estava grávida do filho de Dante Valentino. Isso muda tudo. Ele continuou, com a voz suave, mas firme. Agora não é só minha, Ariel. Estás a carregar o meu herdeiro, o meu filho. Isso faz de ti família no sentido mais verdadeiro. Isso torna-te intocável. Algo no seu tom de voz fez-me olhar para ele com mais atenção, para a satisfação nos seus olhos, a falta de surpresa. Tu sabias, sussurrei, com horror crescente. Tu sabias que isto iria acontecer. Tu querias isto. A sua expressão não mudou. Sim. Na primeira noite em que estivemos juntos, tu não usaste proteção. Tu nunca usaste proteção. A minha voz aumentava a cada palavra. Tu engravidaste-me de propósito. Sim. Sem vergonha, sem desculpas, apenas uma confirmação calma. Eu disse-te desde o início, Arya, tu és minha. Eu reivindiquei-te e precisava de garantir que essa reivindicação fosse permanente, inquebrável. Uma criança liga-te a mim de uma forma que nada mais poderia fazer. Levantei-me, afastando-me dele. Fúria e traição rugiam no meu peito. Manipulaste-me. Usaste-me. Tiraste-me a minha escolha. Eu dei-te tudo o que precisavas. Ele também se levantou, a sua expressão endurecendo. A tua mãe está viva e bem. Estás segura, protegida, sustentada. Tens um lar, segurança, um futuro e agora estás grávida do meu filho. Serás a mãe do próximo herdeiro Valentino. Entendes o que isso significa? O poder que te dá proteção. Não quero poder, queria uma escolha. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tu prendeste-me, asseguraste-te de que eu nunca pudesse partir. Sim. Ele diminuiu a distância entre nós, as suas mãos emoldurando o meu rosto, forçando-me a olhar para ele. Porque eu amo-te, Arya. Apaixonei-me por ti no momento em que te via tentar desaparecer nos meus corredores. E eu sabia que faria o que fosse preciso para te manter, incluindo isto. Isso não é amor. Isso é obsessão, possessão. No meu mundo são a mesma coisa. Os seus polegares enxugaram as minhas lágrimas. Não vou pedir desculpa por garantir que nunca irias embora, por te prender a mim permanentemente. Tu és minha, Piccolola. Minha para sempre. E o nosso filho vai cimentar esse laço de maneiras que agora te aterrorizam, mas que eventualmente vais entender. Eu odeio-te. As palavras eram amargas na minha língua. Não, tu não odeias. Tu estás zangada. Sim, traída, com certeza. Mas tu não me odeias. Se odiasses, não estarias a chorar. Estarias a planear algo. Os seus lábios roçaram a minha testa. Eventualmente vais perdoar-me. Quando segurares o nosso filho nos braços, quando vires o quanto amo vocês os dois, quando compreenderes que tudo o que fiz foi para proteger esta família, vais perdoar-me. Eu queria continuar a lutar. Queria gritar e enfurecer-me,
e fazê-lo compreender a magnitude do que tinha feito. Mas de que adiantaria? Ele estava certo sobre uma coisa. Eu estava presa, grávida do seu filho, a viver na sua casa, cercada pelos seus homens. Não havia como escapar dessa gaiola dourada que ele construiu à minha volta. Preciso de tempo. Consegui dizer que precisava de tempo para processar isso sozinha. Claro, ele me soltou, recuando. Mas entenda uma coisa, Arya. O tempo não vai mudar a realidade. Estás grávida do meu filho. És minha. Esses são fatos que nenhuma quantidade de raiva vai alterar. Ele me deixou lá na biblioteca e eu desabei numa cadeira, minha mão indo instintivamente para a minha barriga. Havia uma vida crescendo dentro de mim. Uma criança. O filho de Dante. A criança que eu não tinha escolhido, mas que eu já conhecia. Com terrível certeza, eu amaria intensamente, porque era assim que eu era. Alguém que amava profundamente, que protegia ferozmente, que sacrificava tudo pela família. Dante sabia disso sobre mim, tinha visto isso e usado isso como uma arma para me prender a ele para sempre. E Deus me ajudou. Parte de mim entendeu o porquê. Os 2 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. O meu corpo mudou de maneiras para as quais eu não estava preparada. Os enjoos matinais que me deixavam fraca e trêmula. A exaustão que tornava tarefas simples impossíveis. A turbulência emocional que me fazia chorar com comerciais e responder mal a qualquer pessoa que olhasse para mim de forma errada. Mas, durante tudo isso, Dante estava lá, constante, paciente, extremamente presente. Ele segurava o meu cabelo quando eu estava enjoada. Ele cancelava reuniões para ficar comigo quando a ansiedade ficava insuportável. Ele pedia ao chefe da propriedade para preparar qualquer combinação estranha de alimentos que eu desejasse às 3 da manhã. Ele lia livros sobre parentalidade e acompanhava todas as consultas médicas. A sua mão nunca saía da minha durante os ultrassons. E lentamente, contra todo o meu bom senso, a minha raiva começou a se transformar em algo mais complicado. Eu não conseguia perdoar o que ele tinha feito. A manipulação, a maneira calculada como ele me engravidou para me prender permanentemente. Era imperdoável. Mas também não podia negar que ele estava certo sobre certas coisas. Eu estava protegida aqui de maneiras que nunca estive na minha vida. A minha mãe estava a prosperar. O tratamento estava a funcionar melhor do que qualquer um esperava. E Dante amava-me com uma intensidade que era ao mesmo tempo assustadora e estranhamente reconfortante. Não era saudável, não era normal, mas era real. Uma noite, quando eu estava com quase 4 meses de gravidez e finalmente começando a mostrar, Dante me encontrou no terraço a ver o pôr do sol. Ele tinha passado o dia todo em reuniões. Algo sobre disputas territoriais e negociações que eu não queria entender. Ele parecia exausto, o peso do seu mundo evidente nas rugas ao redor dos olhos. "Posso sentar-me com você?" perguntou ele baixinho. Eu acenei com a cabeça e ele sentou-se ao meu lado, sua mão imediatamente encontrando a minha. Ficamos sentados em silêncio por longos minutos, apenas respirando juntos, observando o céu mudar de dourado para rosa e depois para roxo profundo. "Eu tinha 7 anos quando minha mãe morreu", disse ele de repente. "Câncer no cérebro. Levou-a rapidamente. 6 meses do diagnóstico à morte. O meu pai ficou destruído com isso. Ele amava-a de uma forma que o tornava vulnerável. E essa vulnerabilidade quase lhe custou tudo. Outras famílias viram a sua dor como fraqueza. Eles se voltaram contra ele. Tentaram tirar o que era dele enquanto ele estava demasiado abalado para lutar. Apertei a mão dele sem falar, apenas ouvindo. Ele sobreviveu, mas isso o mudou. Tornou-o duro, frio. Quando ele se casou novamente, foi por estratégia. Sem amor, sem emoção, apenas poder e aliança. Ele ensinou-me que o amor era um risco, que se importar com alguém tornava-nos fracos. Dante cerrou os dentes. Acreditei nele durante anos, construí muros à minha volta, recusei-me a deixar que alguém fosse importante. E então tu entraste na minha casa tentando tanto ser invisível e destruíste todos os muros que eu passei 20 anos a construir. Dante, deixa-me terminar. A sua voz estava rouca de emoção. Eu sabia que estava a apaixonar-me por ti. Sabia que era perigoso, mas não conseguia evitar. E quando percebi que poderias ir embora assim que a tua mãe estivesse estável,
Assim que não precisasses mais do meu dinheiro, a ideia de te perder deixou-me desesperado. Fez-me fazer algo imperdoável. Ele virou-se para mim com um olhar intenso. Engravidei-te de propósito porque não suportava a ideia de te ver partir. Sabia que era errado. Sabia que era manipulador, mas também sabia que não conseguiria sobreviver num mundo onde não fosses minha. Por isso, certifiquei-me de que não podias ir embora. E não me arrependo disso, Arya. Lamento ter te magoado. Lamento ter te tirado a tua escolha. Mas não me arrependo de ter garantido que ficarias. As lágrimas turvaram a minha visão. Devias arrepender-te. Devias arrepender-te. Sei que um homem melhor se arrependeria. A mão dele moveu-se para a minha barriga, pousando sobre a pequena protuberância. Mas não sou um homem melhor. Sou um bastardo egoísta que viu algo bonito e o reivindicou antes que qualquer outra pessoa pudesse fazê-lo. E agora estamos aqui, com uma criança a crescer dentro de ti, ligando-nos para sempre. Cobri a mão dele com a minha, sentindo o movimento sob as nossas palmas. O nosso bebê, a criança que criamos, querendo ou não. Eu deveria odiar-te, sussurrei. Mas não odeias. Não era uma pergunta. Não, não odeio. A admissão parecia uma derrota e uma libertação ao mesmo tempo. Estou zangado, estou magoado, mas não te odeio. Acho que talvez te ame, o que me torna tão distorcida quanto tu. Sua respiração ofegante me disse que ele não esperava por isso. Diz de novo, eu te amo. As palavras saíram mais facilmente na segunda vez. Eu te amo mesmo que sejas controlador e possessivo e tenhas me manipulado da pior maneira possível. Eu te amo mesmo que sejas um criminoso que faz coisas terríveis. Eu te amo porque tu me vês. Realmente me vês. E nunca me pediste para ser outra coisa senão exatamente quem eu sou. Ele beijou-me então, profundamente, com possessividade e, de alguma forma, gentileza. Tudo ao mesmo tempo. Quando se afastou, havia lágrimas nos seus olhos. Amo-te mais do que jamais amei qualquer coisa na minha vida, disse ele com aspereza. Mais do que o poder, mais do que o legado da família, mais do que a minha própria sobrevivência. Tu e o nosso filho. Vocês são tudo para mim agora, e destruirei qualquer um que tentar tirar-te de mim. Eu sei, e eu sabia. Agora compreendia-o de uma forma que nunca tinha compreendido antes. Compreendia que o seu amor era possessivo porque ele tinha perdido todas as pessoas de quem gostava, que a sua necessidade de controlar vinha de um profundo medo de ser vulnerável, que a sua manipulação era errada, mas nascida do desespero e não da crueldade. Isso não desculpava o que ele tinha feito, mas ajudava-me a compreender. Preciso que me prometas uma coisa, disse baixinho. Qualquer coisa. Chega de manipulação. Chega de tirar as minhas escolhas. Se vamos fazer isto, criar um filho juntos, construir uma vida, preciso saber que serás honesto comigo, mesmo quando a verdade for feia. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Posso prometer que vou tentar, mas não posso prometer que não serei superprotetor. Não posso prometer que não tomarei decisões que considero melhores para ti e para o nosso filho sem te consultar primeiro. É assim que eu sou, Arya. Controlar é a minha forma de manter as pessoas que amo em segurança. Então prometo repreender-te quando fores longe demais. Prometo lutar quando for necessário. Prometo lembrar-te que sou tua parceira, não tua posse. Olhei nos seus olhos com firmeza, porque é assim que eu sou. Alguém que não recua, mesmo quando é assustador. Um sorriso lento curvou os seus lábios. Vamos discutir constantemente. Provavelmente. Vai ser confuso e complicado. Quase certamente, mas vai ser real. Ele puxou-me para perto, com a mão protetora sobre o nosso filho. Sem jogos, sem fingimentos. Apenas nós a descobrir isto juntos. Juntos. Eu concordei. Os meses que se seguiram foram realmente confusos e complicados. Discutíamos sobre tudo. O seu excesso de proteção, a minha independência teimosa, como nos preparar para o bebê, que tipo de vida queríamos para o nosso filho. Mas também ríamos juntos, fazíamos planos juntos, apaixonávamos-nos ainda mais nos intervalos entre as discussões. A saúde da mamã continuava a melhorar. No meu 6º mês de gravidez, ela estava em remissão, forte o suficiente para visitar a propriedade e conhecer o homem que lhe salvara a vida. Ela olhou para Dante,
Viu a forma como ele me tocava, a gentileza possessiva nos seus olhos, e compreendeu imediatamente qual tinha sido o nosso acordo. Fizeste isto por mim, disse ela baixinho quando ficamos sozinhos. Entregaste-te a ele para me salvar. Agora é mais complicado do que isso, admiti. Amo o mamã. Mesmo sabendo o que ele é, o que ele fez, amo-o. Ela pegou na minha mão, com os olhos tristes, mas compreensivos. O amor nem sempre é puro e simples, querida. Às vezes, é confuso e complicado e vem dos lugares mais inesperados. A questão não é se este é o amor certo ou errado. A questão é se ele te faz feliz. Ele faz, percebi de maneiras estranhas e distorcidas. Ele me faz incrivelmente feliz. Então, isso é tudo o que importa. A minha bolsa rebentou numa terça-feira à noite, enquanto o Dante estava numa reunião com os seus subordinados. Eu estava a ler na cama quando a primeira contração chegou, forte e inconfundível. A Sofia ligou imediatamente para o Dante e, em poucos minutos, a casa entrou num caos organizado. O Dante invadiu o quarto, com o rosto pálido. Está na hora? Estás bem? Devo ligar para o médico novamente? Precisamos do Dante? Agarrei a mão dele, apertando com força. Respira. Temos tempo. Fica comigo. E ele ficou. Durante 14 horas de trabalho de parto, ele nunca saiu do meu lado. Ele segurou a minha mão quando as contrações se tornaram insuportáveis. Ele sussurrou palavras de encorajamento em italiano quando eu estava exausta demais para fazer força. Ele chorou quando a nossa filha finalmente veio ao mundo. Pequena, perfeita e a gritar de indignação. Ela é linda, ele sussurrou, observando as enfermeiras a limparem. Ela é perfeita, Arya. Ela é nossa. Eu terminei a minha frase. Ela é nossa. Colocaram-na nos meus braços momentos depois, e eu apaixonei-me completamente. Ela tinha o cabelo escuro do Dante, e quando abriu os olhos, eles eram exatamente da cor do uísque que assombrava os meus sonhos. Isabela, disse Dante suavemente, acariciando a sua bochecha minúscula com o dedo. O nome dela é Isabela Marie, em homenagem às nossas mães. Olhei para ele, surpresa. Queres dar-lhe o nome da minha mãe? Ela salvou a tua vida ao trazer-te a este mundo. É justo que a honremos. A sua expressão era terna de uma forma que eu raramente via. Além disso, a família é tudo. E a tua mãe agora é família. Isabela Marie Valentino, a nossa filha. A prova física do amor complicado, confuso e absolutamente real entre um chefe da máfia e a empregada que roubou o seu coração. As semanas após o nascimento dela foram exaustivas e perfeitas. Dante era surpreendentemente prático para alguém que cresceu no seu mundo. Ele trocava fraldas, alimentava às 3 da manhã, embalava Isabela para dormir, enquanto cantava canções de ninar italianas que a mãe dele cantava para ele. Ele era gentil com ela de uma forma que nunca tinha sido gentil com nada na vida. E ele ficou ainda mais possessivo em relação a nós duas. A segurança duplicou. Eu não tinha permissão para sair do terreno sem uma equipe inteira de guardas. Qualquer pessoa que quisesse ver Isabela tinha que passar por vários níveis de aprovação. Era sufocante e opressivo, exatamente como eu esperava. Mas também era amor, distorcido, controlador. Um amor absolutamente consumidor. Uma noite, quando Isabela tinha 6 semanas e finalmente dormia a noite toda, encontrei Dante parado ao lado do berço dela, apenas observando-a dormir. O luar que entrava pela janela iluminava o seu rosto, destacando a suavidade ali, a vulnerabilidade que ele só mostrava em momentos como este. Em que estás a pensar? Perguntei suavemente da porta. Ele não se virou. Continuou apenas a observar a nossa filha, que eu queimaria o mundo inteiro para mantê-la segura. Que qualquer pessoa que tentasse magoá-la aprenderia exatamente o que acontece quando se ameaça o que pertence a Dante Valentino. Ela não é uma propriedade, Dante, nem eu. Não, ele finalmente olhou para mim e o amor nos seus olhos roubou-me o fôlego. Tu não és uma propriedade. És o meu coração, a minha alma, a minha razão para respirar. És a mulher que me ensinou que o amor não tem de ser fraqueza, que proteger as pessoas de quem se gosta pode tornar-nos mais fortes, em vez de vulneráveis. Ele aproximou-se de mim e puxou-me para os seus braços. Engravidei-te de propósito porque tinha medo de te perder. E eu faria isso de novo, Aria. Eu faria qualquer coisa para garantir que você e Isabela ficassem ao meu lado para sempre. Eu sei. Eu deveria estar zangada.
Deveria odiar a sua contínua falta de remorso. Mas agora eu o compreendia de uma forma que não compreendia antes. E eu lutaria contra ti a cada passo do caminho, ao mesmo tempo que permaneceria exatamente onde estou. Porque por mais distorcido que seja, por mais complicado, confuso e errado, é nosso. Esta vida, este amor, esta família que construímos a partir do desespero, da obsessão e de algo que de alguma forma se tornou real. Tu és minha, murmurou ele no meu cabelo. E tu és meu, respondi. Para sempre, concordou ele. 2 anos depois, Isabela deu os seus primeiros passos nos jardins, enquanto Dante e eu observávamos, ambos ansiosos e orgulhosos na mesma medida. A mamã também estava lá, saudável e vibrante, rindo enquanto Isabela tropeçava e se levantava com uma determinação que me lembrava o pai dela. Ela tem a tua teimosia, observou Dante. E a tua arrogância, respondi. Ele sorriu, puxando-me para perto. Ela vai ser imparável. Olhei à minha volta para a vida que tinha construído. Esta vida estranha, complicada e pouco convencional que tinha começado com desespero e manipulação, mas que de alguma forma se tinha transformado em algo que parecia um lar. A propriedade que antes parecia uma prisão agora parecia um santuário. O homem que me tinha aprisionado tinha se tornado meu parceiro. O futuro que eu pensava ter sido roubado tinha se transformado em algo que eu nunca poderia ter imaginado. Era perfeito? Não. Ainda discutíamos constantemente sobre a sua natureza controladora e a minha independência teimosa. Havia momentos em que eu olhava para como tudo isso tinha começado e sentia o eco daquela traição inicial. Mas, ao ver Dante pegar Isabela nos braços, vi o amor puro e a alegria em seu rosto. Senti o calor da família que nos cercava. Eu sabia que não mudaria nada, nem a manipulação que nos uniu, nem a gravidez que me aprisionou, nem mesmo o medo e a raiva que senti nos primeiros meses. Porque tudo isso levou a isso. Ao riso de Isabela ecoando pelos jardins, à remissão e felicidade da mamã, a um amor que era confuso, complicado e absolutamente real. Dante me disse uma vez que me engravidou de propósito, que eu era dele para sempre. Na altura, parecia uma maldição, uma armadilha da qual eu nunca escaparia. Agora, com o seu braço à volta da minha cintura, a nossa filha nos seus braços e toda a nossa vida confusa e linda a estender-se diante de nós, parecia a mais distorcida das bênçãos. Eu era dele, ele era meu.